Graça e paz, irmãos, bom dia. Eu louvo ao Senhor por mais um sábado poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês. O texto que eu gostaria de dividir com vocês nessa manhã está lá no livro de Mateus, o capítulo 7. Eu vou ler a partir do versículo 24. Mas eu indico aos irmãos que vocês leiam pelo menos o Mateus 5, 6 e o 6 até chegar no capítulo 7 e nesse versículo, a partir do versículo 24 que eu quero compartilhar com vocês. Por quê? Porque Mateus, a partir do versículo 5, irmãos, do capítulo, desculpa, 5, fala que quando o Senhor se assenta, né? Falam que é o Sermão do Monte, para ensinar o povo. E aí ele vai falando sobre muitos assuntos, ensinando acerca de diversas questões que nós viveríamos no dia a dia. Então, assim, eu quero deixar só alguns subtítulos que fala a partir do 5, que fala, ele nos ensina sobre o homicídio, acerca do divórcio, do adultério, da vingança. Aí ele vem falar do amor aos inimigos, da ajuda aos necessitados, vem falar da oração, nos ensina acerca do jejum, sobre as preocupações do dia a dia, sobre o julgamento ao próximo. Então são assuntos bem pertinentes, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo. Por isso que eu quero indicar a vocês que leiam até chegar aqui no 7:24, tá bom? Então eu vou agora ler para que a gente possa ganhar um pouquinho mais de tempo. Mateus 7:24, que fala assim: o prudente e o insensato, né? É o subtítulo, que fala assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. 25. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. 26. Mas quem ouve estas minhas palavras e não a pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu e foi grande a sua queda. Então, irmãos, esse é um texto que ele se repete lá em Lucas 6:46, que vai fazer uma comparação acerca de dois tipos de homem, o prudente e o insensato. E a própria palavra, Jesus, quando faz aqui essa narrativa, ela é muito clara para nos ensinar sobre tudo aquilo que ele tem nos ensinado, que nós temos aprendido a palavra dele. Se a gente não botar em prática, nós vamos ser tido como imprudentes ou insensatos. Porque a palavra diz que se você ouve, mas não coloca em prática, quando chega as tribulações do dia a dia, o que acontece? A gente cai, a gente acaba cedendo às tentações ou não resistindo às tribulações. Então eu quero falar aqui para você que eu creio em nome de Jesus que é prudente, que está ouvindo a palavra do Senhor, que está meditando, que está aprendendo aquilo que ele tem te ensinado e colocado em prática, porque ele vem dizer o quê? Que quem ouve e a pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa e firmou os seus alicerces na rocha. E a nossa rocha, meus irmãos, é Jesus. Os seus pés estão firmados em Cristo hoje? Você pode dizer isso, que os teus pés estão firmados em Cristo, porque aí, irmãos, em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, o vento vai soprar, a chuva vai cair, pode até transbordar sobre essa casa. A casa somos nós, mas nós resistiremos, nós permaneceremos. Sabe por quê? Porque o nosso alicerce é firme, é uma rocha
que nos firma e que não nos faz titubear. Então, que nesta manhã, em nome de Jesus, que os teus alicerces, meus irmãos, estejam firmados em Cristo, que é a nossa rocha. Porque eu entendo que quando fala dessa chuva que caiu contra essa casa, do rio que transbordou, dos ventos que sopraram sobre elas, são tribulações. Eu não sei em que momento que você está. Se a chuva está caindo, se é só a chuva, eu estou aqui gravando essa mensagem para vocês e a chuva está caindo lá fora. Mas eu posso te dizer que em meio a tudo isso, essa casa ela permanece firme porque o alicerce dela, ela está alicerçada. Então, eu posso dizer, o que eu quero compartilhar com você nessa manhã é isso, é que você possa refletir. Eu estou firmado em Cristo, o vento está batendo, a chuva está caindo, mas eu permaneço firme, que possamos permanecer firmes no Senhor, que os teus pés estejam firmados na rocha que é Cristo, porque aí você vai poder resistir às tribulações que possam vir a acontecer. Então, meus irmãos, guardem essa palavra no coração de vocês, coloquem em prática tudo aquilo que vocês têm aprendido, porque quando eu olho para esse homem insensato que ouviu, mas não colocou em prática, a gente pode comparar aquele cristão que vive aquele evangelho raso, sabe? Que não está firmado, que não se aprofundou, não cavou, não escavou para chegar lá no alicerce, lá na rocha. E aí, o que acontece com essa casa que foi construída sobre algo raso, assim como o texto aqui diz, sobre areia? Veio o vento, veio a chuva, a água transbordou e grande foi a queda daquela casa. Em nome de Jesus, que não seja assim na sua vida, que não seja assim na minha, porque nós estamos firmados em Cristo. Que você possa permanecer firme, aguenta firme, porque aquele que nos sustenta, a rocha que nos mantém firme, permanece fiel e nós vamos resistir à chuva, ao vento e às inundações que possam vir a ter contra a nossa vida, que possamos permanecer firmes. Eu quero agradecer a vocês, em especial a todos que oraram por mim, pela minha casa, pela minha família, pela minha vida, pela vida do Renato. Acredito que seja do conhecimento de alguns que chegou até a nossa casa essa enfermidade, essa Covid-19, mas eu agradeço ao Senhor porque os nossos pés estão firmados na rocha e nós permanecemos firmes. Agradeço a todos que oraram, têm orado pelo Renato. Eu posso dizer que comigo eu passei, não foi fácil no começo, mas eu me recuperei mais rápido. O Renato demorou um pouco mais, ainda está em recuperação. Peço que continue orando, mas eu agradeço ao Senhor porque no momento de dificuldade, de angústia, a palavra dele me sustentou, ele me sustentou, porque ele é a rocha que firma os meus pés. Agradeço por cada irmão que enviou mensagem, por cada oração, por cada um que se preocupou. Isso também me ajudou muito a permanecer, a não esmorecer em meio a tudo isso que nós passamos e estamos ainda vivendo, mas podemos dizer que firmados em Cristo. Que você tenha um sábado abençoado. Hoje é o último sábado do mês de junho, passou muito rápido. Normalmente nós faríamos o nosso culto do testemunho, onde nós agradecemos ao Senhor por tudo que Ele é em nossas vidas, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele fará. E eu convido a você a não deixar de compartilhar aí na sua casa, com teu marido, com teu filho, com os seus vizinhos, com os teus familiares. Não deixem de falar o quanto o Senhor é bom.
e não deixem de passar adiante aquilo que vocês têm aprendido, aquilo que nós temos aprendido do Senhor. Porque tem muita gente que de repente deve estar aí com a estrutura balançando, mexida, porque não firmou os pés na rocha. Que você possa ser uma pessoa que venha a ser um canal para falar dessa palavra e falar desse Cristo que firma os nossos pés. Amém? Que vocês tenham um sábado abençoado. Em nome de Jesus, um abraço e fiquem na paz.